Olá pessoal, eu gostaria de hoje trazer para vocês um assunto que é bastante interessante e curioso e que normalmente a gente deve colocar de forma muito clara. Como especialista eu posso dizer isso na área de crescimento, que é no caso a insensibilidade ao GH, a insensibilidade ao GH, que é o hormônio de crescimento. E, além disso, as mutações eventuais que podem ocorrer no receptor do GH. Normalmente, o GH é usado amplamente para uma série de doenças no geral. É uma situação que não é simplesmente para fins de crescimento só. Existem outras disfunções, mesmo no crescimento e fora dele, que também são importantes com o tratamento do GH. Um deles, como eu disse, é a insensibilidade e a mutação do receptor DGH, que é um problema de ordem indiretamente genético e que a gente deve levar em consideração de um modo geral. No caso, tem características, o GH tem características vitais, é extremamente importante e, digamos assim, ele tem uma ação fisiológica significativa, que é importante, rigidamente controlada, não tem dúvida absolutamente nenhuma, principalmente na fase fetal até a infância e adolescência. Mas na fase, essa primeira fase, que é da fase fetal, a fase infantil, ela tem uma importância muito grande e máxima. E tem um pico, que é o primeiro pico que apresenta esse primeiro pico, que é um pico maior, um pico máximo, há um hiato durante um determinado tempo e posteriormente, lá por volta dos 10 a 11 anos de idade, tem um segundo pico que faz com que o hormônio de crescimento tenha uma ação importante de um modo geral. Há esse pequeno hiato posterior, ele caracteriza as duas fases mais importantes de crescimento através do GH e outras substâncias locais nas cartilagens de crescimento. Isso é um detalhe importante de acordo com o tratamento para fins de correção de deficiência ou alteração mutacional do GH. Crescimento significativo numa segunda fase, que é depois dessa idade, que pode acontecer por volta dos 10, 11 anos de idade, em que deveria começar a acontecer o famoso estirão ou surto, que significa a mesma coisa, que é uma situação que é muito importante para se chegar numa altura final. É óbvio que uma pessoa que apresenta uma mutação nos receptores GH e insensibilidade ao hormônio de crescimento, ele não vai ter as condições ideais para fins de crescer de um modo geral. Isso por um simples motivo.
Porque nesse caso individual é muito fácil ocorrer uma alteração de fusão das placas de crescimento, seja do punho e na sequência, obviamente, dos ossos longos, de um modo geral, por uma alteração genética e por uma alteração de insensibilidade ao hormônio de crescimento. Isso são fatores que são bastante importantes e que realmente levam o indivíduo a apresentar alguns fatores que estão interrelacionados de um modo geral. Por exemplo, nutrição, deficiência de hormônios ou hormônios incorretos, como o hormônio de crescimento, a tiroxina, a insulina, o meio ambiente, ou seja, o ambiente físico, os fatores psicológicos, medicações e interações em qualquer doença intercorrente ou então crônica, né? Que são fatores que realmente iriam alterar o crescimento geral do ser humano de uma maneira. Normalmente a frequência e a magnitude dos pulsos e como se quiserem chamar de estirão, do hormônio de crescimento, são estimulados principalmente por alguns detalhes muito claros, como, por exemplo, fatores que incluem a idade. Os fatores que incluem a idade, eles interferem sim no crescimento, nos pulsos ou então estirão. Aí vocês têm que prestar atenção num detalhe. Quando eu falo que pode ocorrer uma variação nos pulsos ou estirão, nós temos que levar em consideração que um simples gráfico não significa que a projeção final da estatura será acompanhada conforme, por exemplo, um gráfico de Turner ou então qualquer outra metodologia que existe, Oxford, etc., tem diversas metodologias de gráfico que normalmente a gente utiliza para fazer o acompanhamento. Ele pode não ocorrer na mesma intensidade que está previsto graficamente. Isso por um simples motivo. Obviamente, um gráfico, ele está colocado o valor mínimo e o valor máximo. Vamos supor que o ideal seja um valor intermediário, mas nós temos que levar em consideração alguns detalhes, como, por exemplo, a idade, o sexo, o gênero, né, masculino ou feminino, o sono, a nutrição. Não se esqueça, olha, a nutrição é extremamente importante. A nutrição, na verdade, é o nosso combustível da vida. Se você não comer, não tiver uma nutrição adequada, faltar algum elemento, isso seguramente vai influenciar sobre todo o conjunto orgânico de qualquer ser humano. E eu estou falando aí desde a fase de crescimento intrauterina até a fase
de puberdade e seguramente vai comprometer a fase adulta, isso não existe dúvida absolutamente nenhuma. Outra coisa é o estado puberal, certo? Ou seja, se houve ou não uma antecipação, uma puberdade precoce, ou então uma menarca na menina muito antecipada, que necessariamente não significa puberdade precoce, e o exercício, quando obviamente o indivíduo tem uma certa idade que seja possível fazer exercício, embora que hoje até criança vai para a piscina e os pais acompanham, e isso é muito importante para fins de crescer. Por que que é importante? Importante porque se você está em suspensão, você está mobilizando todos os músculos do organismo. Diferente, por exemplo, de alguns esportes que eventualmente você tenha que pôr o pé de apoio. E o pé de apoio, ele obviamente não vai fazer com que você desenvolva toda a musculatura. Mas a suspensão, ela é muito saudável, principalmente em diversas fases. Durante a fase de crescimento toda, é sempre importante, não tenha dúvida disso. Existe um gene importante do GH, na glândula pituitária, ou no caso da hipófise, chamado GHN. Ele está localizado num cromossoma que é o 17q22, junto com mais outros 4 genes que compõem a família dos genes do hormônio GH, que é o hormônio de crescimento. O GH fetal é também produzido pela glândula pituitária a partir no final do primeiro trimestre, no caso da gravidez. Isso é importante vocês levarem em consideração. Na placenta, as células sincício-trofoblásticas, que são as células que vão acabar se multiplicando, expressam o gene variante do GH humano, que é o H minúsculo GHV, produzindo uma variante do hormônio GH. Isso é importante porque são fatores genéticos, e é isso que eu estou falando. Esses fatores vão poder ocorrer mutações ou então não permitir ocorrer uma interferência ocorrer uma insensibilidade ao hormônio de crescimento de um modo geral. Isso tem uma grande importância e é inequivocamente, não tem dúvida, com GH pituitário do H minúsculo GH-N. Tem 2 tipos então, um que é o GHN maiúsculo, V, e o N maiúsculo e minúsculo. Eles estão ligados junto com o GHR, ou release, ou liberador. Por exemplo, só para vocês poderem ter uma ideia, o GHV
e o GH, H minúsculo, GHN, são ambos com 22 kilodaltons, ou seja, 191 aminoácidos. A formação da cadeia dele todinha tem 191 aminoácidos, uma única cadeia de proteica, certo? Mas difere em 13 aminoácidos. Essas duas diferenças de hormônio de crescimento. No caso, a secreção materna de GH, disciplina, ela controla durante a gravidez. Então, substituída por, no caso, níveis crescentes de GH derivados da placenta. Isso é muito importante vocês terem ideia disso, porque isso realmente vai interferir em alguma disfunção de crescimento, ou seja, por incompatibilidade ou então mutação, ou no caso uma espécie de resistência e uma mutação. Os níveis de hormônio placentário maternos estão aumentados na mãe, em todas as mães, né? De fetos identificados por ultrassom. Isso dá para como tendo taxa de crescimento superiores à média no primeiro trimestre. Isso é possível verificar. Um detalhe que também é importante verificar é que quando a mãe é diabética gestacional ou pré-diabética gestacional, o feto pode ser maior. Então, não confundir isso com essa incompatibilidade do GH e mais a mutação do GH. Isso não deve ser confundido. Nesse caso, veja só uma coisa, eles são superiores, no caso, na média, no primeiro trimestre somente. Acredita-se que, no caso, nós acreditamos, através de pesquisas, que o GH placentário possa influenciar o crescimento de uma substância que é produzida no fígado, primariamente, né, chamado IGF-1, que é fator de crescimento semelhante à insulina, já que fatores de crescimento derivados da placenta e IGF-1 foram demonstrados durante toda a gestação. Aí nós temos que levar em consideração que também o IGF-2 tem um papel extremamente importante, que é fator de crescimento semelhante à insulina, só que em vez de 1 é 2. Também tem uma importância muito grande no crescimento fetal. Isso tem que ficar bem claro. O GH, de um modo geral, excretado na forma de pulsátil, tem uma semivida mais ou menos de 14 minutos aproximadamente. E entre os pulsos, o nível na circulação do GH é mínimo para inidentificável. Ele não se consegue identificar, em alguns casos, do GH circulatório. Os pulsos ocorrem
até 10 vezes por dia, sendo que durante o dia pode ocorrer em média 3 a 4 no máximo de pulsações. E durante o dia. E à noite, 6 pulsações aproximadamente por noite, né? E isso com uma duração de mais ou menos 90 minutos e separados por 128 minutos aproximadamente entre uma pulsação e outra. Então, nós acreditamos que, conforme as pesquisas dizem, que uma redução na inibição tônica, ou seja, de potência do GH, pela somatostatina. A somatostatina é uma substância que conduz a explosões pulsátil do GH de um modo geral, para que vocês possam ter uma noção mais adequada com relação a como é que funciona o mecanismo já em intrafeto, né? dentro da mãe, no útero da mãe, e ela funciona mais ou menos isso, ou seja, de 3 a 4 durante o dia, e em quantidade menor, viu? Em quantidade bem menor. Mas a quantidade mais importante, ela é liberada à noite, no sono profundo, e seguindo esse intervalo mais ou menos de seis liberações, com um intervalo de 128 minutos pode acontecer, tá certo? Mais ou menos. Isso na fase intraútero principalmente, tá certo? No caso, a gente tem que levar em consideração a amostragem de 24 horas para poder saber se está ocorrendo a liberação normal, seja no idoso, seja em obesos, durante a puberdade, sem alteração do fluxo de pulso, etc. Esses detalhes têm que ser observados. E em recém-nascido, após a correção para o aumento da área da superfície corporal, em neonatos, neonatos é recém-nascidos. Isso é extremamente importante nós levarmos em consideração. Um detalhe que é importante nós verificarmos é o seguinte: esses fatores de crescimento, alguém pode me perguntar, bom, são só os 2 hormônios, o IGF-1 ou 3, seja o IGF-2 associado intraútero, e mais o GH, que são responsáveis pelo crescimento? Não, não são. Existe uma série de outras substâncias que o ser humano apresenta e que está na região do local, no caso, por exemplo, da placa de crescimento, em qualquer lugar do corpo, ela secreta uma série de substâncias que são localizadas na própria célula, nas células únicas, chamado, no caso, apenas para se ter uma ideia, de autócrinas, ou seja, ela produz uma célula que só abrange a célula única e apresenta um outro tipo de secreção que liga uma célulazinha a outra célula da placa de crescimento,
no caso, chama-se, o nome não interessa muito, mas chama-se justácrinas. Ela transmite substância da embalagem da célula para outra embalagem da célula, entendeu? E existe uma terceira chamada parácrina, que abrange as células mais próximas, até umas de 3 a 5 células em volta da célula secretora. Essas substâncias são fabricadas nessa região e são autônomas, são específicas. Lógico que isso, através da circulação, ela vai levar essas substâncias que têm um comando muito específico a respeito disso. E existem as células endócrinas, que são as células responsáveis pela complementação do crescimento. Essas quatro, elas são independentes do IGF-1, IGF-2 em fetos, porque no adulto, no infanto, criança, infanto, juvenil, adolescente ou pré-púbere, ou mesmo púbere, ela normalmente são substâncias que descarta o IGF-2. Só existe IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, fator 1. Então, isso é importante a gente observar, que isso tem uma, vamos dizer assim, importância significativa. Ela é vital para o ser humano. Muitas vezes, lógico, a gente normalmente tira o raio-x do punho para saber se está aberto ou fechado. Se está aberto, seguramente os ossos longos estão abertos, mas não necessariamente, no caso da criança, infanto, juvenil, não necessariamente os ossos longos estão todos fechados. Depende, por exemplo, de tipo de exercício físico que se faz, impacto ou não. É muito comum jogadores de tênis, jogadores de futebol, vôlei, etc., apresentarem um fechamento, dependendo da posição que joga, etc., das cartilagens da mão, ou às vezes até da parte inferior, no caso da fíbula e da perna de um modo geral, mas tem outras áreas que podem crescer proporcionalmente. O fato é que a gente deve tomar muito cuidado ao verificar o diagnóstico absolutamente correto, porque muitas vezes a deficiência de crescimento, ela não é por falta de hormônio de crescimento, mas sim por falta de fatores que impedem, entendeu? Interceptam a sensibilidade dos receptores de hormônio de crescimento GH, ou mutações. Isso precisa ser feito o diagnóstico para que se trate de forma adequada. Existem outros fatores que nós podemos eventualmente permitir com que cresça o indivíduo, bloqueando há algumas substâncias
por exemplo, no caso de substâncias que interferem diretamente no fechamento da cartilagem, que chamam-se inibidores da aromatase, que num outro vídeo eu posso trocar ideias com vocês, e que também interferem no crescimento do ser humano de um modo geral. Mas tenha consciência que o crescimento, ele é resultante de um processo muito preciso, é um processo vital e é um processo que, se for controlado a tempo, ele tem possibilidade sim de fechar. Recentemente um seguidor meu perguntou se poderia crescer, tinha 32 anos e queria crescer. Isso não existe. Fechou a cartilagem de crescimento pós-puberdade, não existe possibilidade de crescer eticamente, corretamente, não existe essa possibilidade. Portanto, eu sugiro que seja feito um diagnóstico bem preciso por um endocrinologista ou neuroendocrinologista experiente, para que eles possam eventualmente fazer o diagnóstico correto através de uma avaliação clínica profunda, através de de instrumentos, através de laboratório com dosagens corretas e que seja de boa qualidade, e isso realmente vai ajudar muito na qualidade de vida do seu filho ou filha, desde a fase intraútero até o término da fase de crescimento. E não confie, vamos dizer assim, rigorosamente apenas no estirão ou, no caso, no surto, que nós não sabemos os valores e as intercorrências que aconteceram, apesar de fazermos a parte propedêutica do que aconteceu no passado, durante a vida da criança ou do juvenil. Mesmo assim, pode ter fatores que tenham passado em branco e que dificultam que ocorra o estirão no potencial máximo que ele teria geneticamente sido programado. Embora que gostaria de dizer que no caso, a genética não é autocrática, ou seja, ela não é só ela que manda. O meio ambiente, ele interfere de forma significativa, de um modo geral, no crescimento, assim como a nutrição e o exercício. E os problemas biopsicossociais também. É mais ou menos isso que eu gostaria que vocês entendessem. E isso está num blog meu, bastante detalhado, com figuras inclusive. Se tiver interesse em saber mais, por curiosidade ou por qualquer motivo, vocês deveriam dar uma olhada, e se tiver dúvidas, eu estou à disposição para tentar explicar da melhor maneira possível. Lógico que eu expliquei de uma forma muito superficial, mas é bem mais complexo do que isso, se por acaso for feito de forma correta e adequada e ética.